Oi, começando uma gravação para revisão de conteúdo de concordância verbal e nominal para os meus aluninhos e vou disponibilizar na no meu canal do YouTube para aquelas pessoas que se interessarem, tá? Então vamos começar corrigindo esses exercícios e eu vou aproveitar a correção para relembrar o conteúdo e também para tirar dúvidas. Nós temos uma questão de concordância nominal clássica, que é aquela questão em que você tem 2 ou mais substantivos recebendo um adjetivo. Então, nesse caso, por exemplo, nós temos o clima, que é substantivo, terra, que é substantivo, e desconhecidas, que é o adjetivo. Então, eu tenho 2 substantivos recebendo um adjetivo que vem depois do substantivo, ou seja, a gente chama adjetivo pós-posto aos substantivos. Neste caso, a regra é bem simples. Ou você concorda o adjetivo com o substantivo mais próximo, que no caso seria a palavra terras, ou você concorda com os dois. Como o clima é masculino e terras é feminino, eu tenho masculino e feminino, o adjetivo tem que ir para o masculino plural. Eu sempre falo para os alunos brincando que a gramática ela é machista. Se eu tiver um elemento masculino e vários femininos, e eu vou ter que fazer uma concordância, né? Se eu tiver que fazer, eu vou ter que concordar o adjetivo com masculino plural, nunca com o feminino se tiver um masculino no meio. Então, nesse caso, o clima é masculino, terras feminino, eu tenho que concordar ou com as terras ou com os dois. Então, se eu coloco clima e terras desconhecidas, correto. Clima e terra desconhecidos, também correto. Terras e clima desconhecidas, errado, porque as terras e o clima, eu tenho uma masculina aí, uma palavra masculina, desconhecida está no feminino plural, eu não posso concordar no feminino plural aquilo que tem um elemento masculino no meio. Então, não tem como ser desconhecidas, a questão aí é a letra C de casa. Terras e climas desconhecido, desconhecido concordando com o clima, terras e clima desconhecidos concordando com os dois. Então, a resposta é letra C de casa. Na questão 2, ele está pedindo para a gente assinalar a opção em que a lacuna só pode ser preenchida por um dos dois termos, só um. O cabelo, masculino, a pupila é feminina. Ou eu concordo com a pupila, ou eu concordo com os dois. Se eu digo o cabelo e pupila negra, correto. O cabelo, né, cabelo e pupila negros, também correto. Só que negras, não tem como colocar no feminino plural, porque o cabelo é masculino. Então, aqui eu não consigo preencher com as duas lacunas. Então, aqui a opção em que a lacuna só pode ser preenchida por um dos dois termos é a letra A. Eu só posso preencher com negros, eu não posso preencher com negras. Na letra B, eu poderia colocar monstruoso concordando com o corpo e monstruosos concordando com o cabeça e corpo. Na C, injetável não tem, é um único gênero, né? Ele é um adjetivo que ele não tem diferença de masculino e feminino, ele é igual para os dois. Então, calma e serenidade invejável, para concordar com a serenidade, e invejáveis para concordar com os dois termos. Então, estariam corretos. Dentes e garras afiados, concordando com os dois, e afiadas, concordando com as garras. Galhos e tronco, seco, seco concordando com o tronco, e secos concordando com galhos e tronco. Então, aqui a resposta é a letra A. Na questão 3, é um pouquinho diferente. A gente tem que assinalar a opção em que uma das formas pode completar, em que qualquer uma das formas, aí aqui, neste caso, não é só uma forma, qualquer uma das duas pode completar, tá? Olhos e cabeceira, se eu fosse concordar com a mais próxima, seria negra, a cabeceira é negra, não pode, né? Então, já sei que negro está errado, negro está correto, então a letra A só pode um elemento, né? Então, não é essa que eu quero que os dois elementos, eles completem corretamente. O pastel é masculino, a empada é feminina, esborrachada concorda com a empada, correto. Esborrachados concorda com os dois, também correto. Então, a letra B, ela tem
duas opções. Eu posso colocar esborrachada ou esborrachados e a questão estará correta. Então, a resposta certa é a letra B, de bola. Vejam que fanático não concorda com mulheres, pois está errado. Estragados, né, não concorda, porque a massa e a carne são duas palavras femininas, então teria que ser estragadas, não pode ser estragados. Ditos e zombaria, os ditos são masculinos, então não pode ser desnecessárias, então aí também não pode. Então a questão que as duas formas estão corretas é a letra B, de bola. Aí vamos para mais uma, também do mesmo tipo de questão, em que as duas formas elas podem completar corretamente. As atitudes e os hábitos, tem o feminino e masculino, não pode ser questionadas, a gente já viu que está errado. E hábitos questionado também não pode, então A não pode. O vocabulário e a fraseologia, feminino e masculino, não pode ser utilizadas, né? Tem masculino no meio, não pode. Então, está errado. A crítica e as objeções, as duas são femininas, podem ser infundadas, mas não podem ser infundados, porque as duas estão no feminino, então não pode ir para o masculino plural. Grupos e pessoas diferenciados, sim, concorda com o masculino e o feminino, os grupos e as pessoas, e diferenciadas concorda com as pessoas também. As duas formas estão corretas, a resposta aqui seria a letra D, de dado. O segredo e a originalidade, masculino e feminino, não pode ser desejadas, que é feminino plural, não pode, tá? O correto seria só desejados. Então, a única questão em que as duas formas, elas poderiam ser usadas sem nenhum tipo de problema, seria a letra D, de dado, né? Porque diferenciados concordam com os dois e diferenciadas concordam com as pessoas, que é o elemento que está mais próximo. Aqui na questão 5, nós temos a palavra próprias. Próprias, concordando com as patas, elas são próprias, né? E ele pede a questão em que eu poderia encaixar um vocábulo com o mesmo gênero e número de próprias, ou seja, eu teria que colocar a palavra próprias, do mesmo jeito, feminino, plural. Quando eu falo, ele tem atitude e opinião próprias, está correto, porque a atitude é feminina, a opinião também é uma palavra feminina, as duas são femininas, eu vou usar a palavra próprias, para me referir às duas. Então, a letra A seria a resposta correta. Quando eu falo casas e apartamentos, eu tenho feminino e masculino, não pode ser próprias, tem que ser próprios, né? O ponto de vista e a ideia, eu tenho um masculino e um feminino, não dá. Eu tenho que colocar próprios, né? Ela e ele, feminino e masculino, próprios. Paulo e ela, masculino e feminino, próprios, tá? Aproveitando a oportunidade, lembrando que a palavra ideia não tem mais acento, tá? Esse exercício é antigo. Então, a palavra ideia não tem acento mais, de acordo com o acordo ortográfico. Aí vem a questão 6. A madrugada era escura nas moitas de mangue, baixas, meio trêmulas. A gente vai falar do meio, a palavra meio. A palavra meio apresenta-se sob essa forma flexional, por quê? Que forma flexional? Masculino singular, gente. Por que ela não está no plural? Por que ela não concorda com trêmulas? Por que não são meias trêmulas, né? Essa palavra meio está trabalhando com trêmulas. Trêmulas é um adjetivo. Então, o meio que modifica o adjetivo, ele é invariável, ele não muda, ele é sempre masculino singular. Ele é um adjetivo? Letra A. É um caso de adjetivo? Não. Adjetivo não vai modificar o adjetivo. O adjetivo modifica o substantivo, né? Ele não é um adjetivo e ele não está vindo antes de vários substantivos, tá? Que a palavra trêmulas nem substantivo é. Concorda com o ventinho frio? Não, não é o ventinho que está meio, né? Funciona como advérbio com o valor de um pouco, sendo invariáveis? Correto, porque ele é o advérbio de intensidade da palavra trêmulas. É um pouco trêmulas, né? Um pouco trêmulas. Então, meio, trabalhando com adjetivo, tem função de advérbio de intensidade. Então, eu falo meio
meio esquisita, meio chata, meio chateada, meio irritada. Então, essa palavra meio ela é invariável, porque ela trabalha como um advérbio, tá bom? Letra C, resposta. 7, vamos ver. Quem são difundidas? A que não completa corretamente, eu quero a errada, errada. As ideias e as opiniões são difundidas, sim. Os técnicos e as pessoas são prejudicados? Sim. A área e os meios são limitadas? Não. A área é feminina, os meios masculina, a palavra masculina não pode ser limitadas, né? O certo seria limitados. Então a resposta aí, o que está errado é a letra C de casa. Comparadas, né? Aqui, podem ser neste ponto comparadas. O que que vai ser comparado? A tarefa dos antigos artesãos e a dos modernos operários. E a tarefa dos modernos operários, ou seja, as tarefas serão comparadas. As tarefas. Ficam concentrados. Todos os conhecimentos e habilidades, eles são concentrados, né? Tem masculino aí, feminino, é masculino plural. Então, vamos para a próxima questão. 8. Eu quero a que não completa corretamente, eu quero a errada, tá? Observadas, o que recebe essa palavra? Observadas, o que foi observada, né? É, graves desequilíbrios, eles foram observados, tá errado, né? Então, como a questão é não completa, já é a letra A, porque os desequilíbrios, eles já foram observados, tá errada, então a resposta é A. Nem sempre são respeitadas as normas. As normas, elas são respeitadas, correto. Relegados, os meios, né? Os meios biológicos, eles são relegados. Divulgados, quem são divulgados? Os métodos e as técnicas são divulgados. E prejudicadas, a flora e a fauna, as duas, né? Feminino, feminino, prejudicadas. Questão 9, apareceu esse vossos aí. Não tenham medo quando aparecer vós, vosso. Pensa que o pronome possessivo, seu, sua, meu, minha, teu, tua, vosso, vossa, ele tem que concordar com o pronome principal que vai aparecer na frase, que seria, neste caso aqui, vocês. Então, meninas, avisem a que vocês é o pronome que vai me dar a dica, vai me dar a resposta. Quando eu uso vocês, eu não estou usando vós. Vós é um pronome, vocês é outro. Vocês, eu uso seu, sua, seus, suas. Vós, eu uso vosso, vossa, vossos e vossas. Então, se eu coloquei a palavra vocês aí, eu não posso usar vossos, tem que ser seus. Meninas, avisem a seus colegas que vocês meninas mesmas. Se fossem meninos, vocês mesmos, né? Questão 10. Não completa corretamente, eu quero a errada. Coordenadas. O que vai ser coordenada, né? A engenho e habilidades coordenadas? Não, tem a palavra masculina engenho, não pode. Então, é coordenados. Não completa corretamente, a gente achou o erro aí que na letra A. Letra A é a resposta. Diversos. Os países pobres e os países ricos possuem recursos e necessidades diversas. São os recursos masculinos e as necessidades femininas. Diversos, correto. A ciência e tecnologia subordinadas, porque é a ciência e a tecnologia, duas femininas. O fenômeno e o social, científico e social, o fenômeno científico e o fenômeno, os dois são fenômenos masculinos. É claro que são masculinos, ligados, correto. E o que vai ser transferido? Vamos ver, a pesquisa, os mecanismos e intenções. Eles são erroneamente transferidos. Então, a única que a questão não concorda é a letra A, tá bom? Coordenadas, que deveria ser coordenados.
Vamos para a próxima questão, número 11. Não completa corretamente, eu quero a errada de novo. Levadas. As causas e as consequências são levadas. Está correto. Animais e plantas contaminados. Correto. Os recursos hídricos exploradas. Os recursos hídricos e outras fontes são explorados, né? Então, a letra C é a resposta. Aqui, controlados. A construção e o funcionamento. Controlados, feminino e masculino. Avaliadas as vantagens e as desvantagens, duas femininas, avaliadas, correto. Então, a única errada que a gente vai marcar aí, né? É a letra C de caça. Porque os recursos, eles não são explorados, né? São explorados, né? Pronto. Então, quando vocês forem olhar o exercício que eu mandei para vocês, eu fiz uma alteração aqui, porque a gente tinha no gabarito duas respostas corretas. Então, vamos lá. Espero que a gravação fique boa, porque eu fico empurrando isso aqui e fica saindo o tempo todo. Vamos lá. 12. Assinale a opção em que há erro de concordância em relação à norma culta. Erro de concordância. O professor qualificou de inaceitável aquelas gírias. Gente, qual é a palavra que recebeu a característica de ser inaceitável? As gírias. As gírias, elas são inaceitáveis. Então, houve um erro aí de concordância nominal. A letra A está errada, ela que é a questão. Vocês vão marcar. Por que a B está certa? Valorizem C. Quando aparecer o C, a gente tem que tomar cuidado. Aí é uma questão de concordância verbal. Se o C aparecer com um verbo transitivo direto e um suposto objeto direto, esse objeto direto, ele vai ser o sujeito passivo da oração. E ele que vai mandar no verbo. Então, quando eu digo quem valoriza, valoriza algo, valoriza alguma coisa, valoriza o quê? Os estudos. Os estudos passam a ser o sujeito da passiva, por causa desse ser que apareceu aí. Então, uma oração de voz passiva sintética. Sujeito os estudos, valorizem é o verbo, concordando plural com plural, a resposta B está correta. Eis as gírias de que se vai tratar. De que se vai tratar, vai tratar de algo. O verbo tratar é transitivo indireto, tem um C aí no meio. Esse C não é pronome passivador, ele está indeterminando o sujeito, porque o verbo é transitivo indireto, aí o verbo tem que ficar no singular. Então, está correto isso. Segue anexa. Quem vai seguir anexa? A documentação. Então, está correto. As gírias ouvidas nesse colégio são tais quais as que podemos observar. Tais concordando com as gírias e o quais concordando com as que podemos observar. Aquelas que podemos observar. Então, a letra E está correta também, tá? Então, a única errada aqui é a letra A. Vamos para a próxima, a questão do tal qual, né? Lembrando que o tal concorda com o que vem antes e o qual concorda com o que vem depois. Eram pessoas tais, tais concordando com pessoas, qual você, qual concordando com você, tá correto. Era pessoa tal concordando com pessoa, quais vocês, quais concordando com vocês, correto. Eram pessoas tal, aí não dá, né? Porque pessoas tais, não pessoas tal. Qual vocês, qual não concorda com nada aí. O qual tem que concordar com vocês, e o tal tem que concordar com as pessoas. Esse tal qual não está concordando com nada. Resposta, letra C, é a que está com erro de concordância. Letra C de casa, tá? Vamos para a próxima. 14, a frase em que a palavra só é invariável. Gente, a palavra só, quando ela significa sozinho, sozinha, sozinho, ela é variável. Então, eu digo assim, ele está só, eles estão sós. Nós estamos sós. É variável. Mas se eu usasse essa palavra numa expressão
a sós, essa expressão, ela é invariável. Tanto é que se forem eles estão a sós. Ela está a sós. Não existe a só, tá? Porque essa expressão não muda. Ela é sempre a sós. Independentemente de plural, singular, a pessoa que está sozinha, ela pode ser uma pessoa só, duas, três, quatro, vai ser sempre a sós. Então, aqui nessa questão, o único caso em que existe um só invariável é a letra E, porque nós temos a expressão a sós. Nas outras frases, o só, ele aparece como só de sozinho, né? Eles partiram sós, sozinhos, né? Chegada sós, chegada sozinhos. Sós, aquelas moças desapareceram, sozinhas, né? Aqueles jovens rebeldes provocaram sós, quer dizer, sozinhos, eles provocaram essa motivação. Então, aí a questão, a letra E. Vamos para 15. Aqui tem uma frase correta, né? E ele fala que o mesmo não se pode dizer sobre a frase. Se eu tenho uma correta e eu digo o mesmo não se pode dizer sobre a frase, eu quero a errada. Eu quero uma frase que tenha problema de concordância. Então, aqui, devem ser melhor exploradas. Quem vai ser explorada, né? Exploradas. Os recursos e outras fontes? Não, os recursos e outras fontes serão explorados. Já vi a primeira que tem problema aqui, é a letra A. Porque a frase que foi dada como exemplo, ela está toda correta. O mesmo não se pode dizer sobre a frase letra A, porque está errada. A letra A está errada. Na B está correta, porque revelados, né? As razões e os procedimentos são revelados, animais e plantas contaminados, a construção e o funcionamento controlados, né? E as vantagens e as desvantagens avaliadas. Eu tive que mexer nessa questão, se vão perceber, vocês que têm esse exercício com vocês, eu alterei, porque ela estava com dois gabaritos. Com duas respostas corretas. Então, eu arrumei, tá bom? O caso de concordância nominal inaceitável, não pode aceitar porque está errado, né? Nunca houve divergências entre MIT, não tem problema, o verbo haver, ele é impessoal, não aceita plural aí, ele tem que estar no singular, né? Nunca houveram, seria errado, aí está correta. Ele tinha o corpo e o rosto arranhados, o corpo e o rosto arranhados, também está correto. O cravo e a rosa perfumado, aí não dá, né? Teria que ser a rosa perfumada ou o cravo e a rosa perfumados. Então, rosa perfumado não dá, a resposta errada é a letra C. Então, a inaceitável é a C. Vãs, esperanças e temores, vãs está concordando com o mais próximo, são as esperanças, né? Vãs esperanças, e está certinho. É necessário certeza, está correto também, que é aquela regra que o sujeito, no caso certeza, ele não vem com determinante, então o predicativo necessário ele fica invariável. Se eu dissesse a certeza, aí teria que ser é necessária a certeza. Mas como não tem o a, aí é necessário, fica invariável, certeza. Aqui, vamos ver. A sequência correta, né? Ela mesma, vão anexos, meio aborrecida, é necessária muita atenção, necessária, porque tem a palavra muita, que é um determinante feminino, a terceira e a quarta, tanto faz, série ou séries, tanto faz, tá? Mas vamos ver qual é a resposta que bate? Então, eu tenho ela mesma, anexos, meio, necessário e séries. Aqui ficou correta, não, é necessária, né? Mesma, anexos, meio, necessária e séries, letra B de bola. B de bola, tá? B de bola, B de bola.
Vamos para a próxima questão. Está quase acabando. Não tem determinante em discussão, então não pode ser é boa, tem que ser é bom discussão, porque não tem o artigo antes de discussão, não é? Se tivesse a discussão, seria é boa, mas como não tem o determinante, é bom, minha gata está chorando, é bom discussão entre homens e mulheres voltados ou voltadas, porque você pode concordar com o mais próximo, tá? Ao mesmo ideal, pois já se disse bastantes vezes, porque são muitas vezes, bastantes vezes, que da discussão, ainda que meio acalorada. Então vamos lá. É bom, voltado, voltados, bastantes e meio. Resposta correta, letra A. Letra A. 19. A frase correta. Ela mesma está errado, né? A gente já sabe que é ela mesma, não pode ser ela mesma. Foi muito criticado. A redição, ela foi muito criticada. Então tá errado. Aqui tá até escrito errado. É correta, viu, gente? Não é correta. Ela ficou meia preocupada? Não, ninguém fica meia preocupada. Tá errado. Muito obrigada, querido, falou me emocionada. Aí tá correto, porque é uma mulher falando, ela fala muito obrigada. Tá corretíssimo. E anexo, nossas últimas fotografias, não. Nossas últimas fotografias, elas foram anexas. Anexas. Então, a única correta é a letra D de dado. Questão 20. O período Vossa Excelência não deve fazer prevalecer os seus interesses sobre os dos vossos eleitores. Então, olha, Vossa Excelência é um pronome de tratamento, e sempre que a gente usar um pronome de tratamento com vosso, vossa, né, com vossa, vossa santidade, vossa senhoria, vossa majestade, né, toda vez que usar esse pronome de tratamento, você não deve usar o pronome relacionado ao pronome vós. Então, vosso, vossa, teu, tu, não se encaixa. A gente usa Vossa Excelência como se fosse você. Então, todos os pronomes relacionados ao Vossa Excelência eles vão ser usados como se fosse, todos eles vão ser como se fosse seus, suas, por causa do você, tá? Então, o erro aqui é o vossos, né? Porque esse vossos aí. Com relação aos pronomes, todos estão corretos? Não, por causa do vossos, não. Está incorreto o pronome possessivo vosso? Sim, letra B. Está incorreto o emprego do pronome de tratamento Vossa Excelência para um deputado? Não. Está correto, porque o deputado é Vossa Excelência. Está incorreto o emprego do possessivo seus? Não, porque Vossa Excelência é tratada como se fosse pronome você. Todos estão incorretos? Também não. Então, a única resposta é a B, de bola. Assinale a opção em que ocorre erro de concordância nominal. Meio aborrecida, a gente já sabe que está correto. 100.000 réis, ele estaria quites? Não, ele estaria quite, né? Aí tem um problema. Ele está quite, eles estão quites. Então, aí tem um problema, letra B não é a correta. Então, ela está errada, ela vai ser a correta da questão, mas ela está errada, porque eu estou pedindo a que tem erro. O celeiro sentiu o papel e a nota novos, correto. Floridos, montes e várzeas, correto. Tonalidades verde e esmeralda, esse verde e esmeralda é invariável. Isso a gente não estudou, mas tá correto. Então, vamos lá? E a 22, que eu acho que é a última questão, tem mais? Não, tem mais uma. Então, vamos ver a 22. A opção em que a concordância contraria que está errada. Louça e copo velhos, correto. Louça e copo velho, correto. Copo e louça velhos, correto. Copo e louça velha, correto. Copo e louça velhas, errado. Porque o copo é masculino, a louça é feminina e não pode usar velhas, né?
Então, aí tá errado. Vamos para 23. Estamos terminando. Certo, C, certo e incorreto, tá? C para certo e incorreto, tá? Barcaça e veleiro, a barcaça e o veleiro novos, correto. Barcaças e veleiro novos, sim, correto. Veleiro e barcaça novo, errado. Então, a sequência é CCI, resposta letra B, de bola, tá? Então, conforme prometi, ui, fiz a correção, espero que vocês tenham aproveitado, tenham entendido, tenham gostado. Bom? Um abraço a todos e bons estudos.